Fala, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre a vitória épica, a vitória gigantesca da seleção brasileira de basquete contra o Canadá na Copa do Mundo. Cara, que jogo fantástico. O Brasil deu aula defensiva e venceu uma das favoritas ao título por 69-65. E agora a seleção está a uma vitória de se classificar para as quartas de final. Na boa, que jogo foi esse, cara? Que jogo maravilhoso. Eu estou até agora sem ar. Tô sem ar até agora. Eu gritei como um maluco. Que jogo, que vitória. Vamos falar sobre essa partidaça do Brasil. Antes, só vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e vambora, vambora. Ó, no primeiro quarto vimos duas defesas muito boas, sabe? As duas defesas trabalharam bem, foram intensas, foram agressivas, sabe? Não deram muito espaço. Só que o Brasil, por ter tido um caboclo muito produtivo nos primeiros minutos, conseguiu abrir 12-5. Só para vocês terem noção de como as defesas foram bem, em 6 minutos, as duas equipes marcaram apenas 5 pontos cada uma, sabe? Estamos falando de 2 bons ataques. Então, assim, as defesas brilharam, o Brasil conseguiu abrir uma ligeira vantagem nos primeiros minutos. O Brasil, inclusive, fez algo muito inteligente, que foi o quê? Queimar o máximo de relógio possível nas posses. E o Brasil foi muito cuidadoso com a bola. Então, além de não ter desperdiçado ataques, o Brasil queimou o máximo de relógio, o que diminuiu as posses do Canadá. O Brasil foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Nos 2 minutos finais do primeiro quarto, o Canadá conseguiu encostar no placar, muito por conta de boas bolas do Lugendort, que veio bem demais do banco. Mas a seleção brasileira terminou o primeiro quarto na frente. No segundo quarto, aí o Canadá foi superior, né? O Canadá conseguiu colocar um pouquinho mais de velocidade. O Canadá dominou os rebotes ofensivos, o que acabou matando a seleção brasileira. E na defesa, o Canadá engoliu o Brasil. O Brasil criou muito pouco no segundo quarto, principalmente nos 3 minutos finais. Nos 3 minutos finais, a seleção brasileira não conseguiu fazer nada, basicamente. Ficou forçando muita bola de 3, que acabou não caindo. E o Canadá, por ter tido uma defesa boa, mais velocidade e, principalmente, por ter tido um Shai Gilgeous-Alexander mais produtivo, foi para o intervalo com uma vantagem de 10 pontos. Na volta do intervalo, no terceiro quarto, a seleção brasileira se recuperou. Nos 3 primeiros minutos, o Brasil conseguiu cortar a diferença para apenas 6 pontos. E aí, tenho que destacar o ótimo trabalho do Tim Soares, do Jorginho e do Caboclo. Esses 3 começaram bem demais o terceiro quarto. O Brasil cortou a diferença. O Canadá teve dificuldades nos arremessos. O Brasil foi muito bem contestando os arremessos canadenses. O Canadá ficou um tempinho ali sem produzir muita coisa, só que nos 3 minutos finais, o Shai colocou o time nas costas, Lugendort também pontuou bem, e a seleção canadense abriu 10 pontos de novo. Abriu 10 pontos de novo, só que ali, no finalzinho, o Iago conseguiu 2 ótimas jogadas, a segunda, um baita de um driving kick para o Lucas Dias na linha de 3, e o Brasil terminou o terceiro quarto, perdendo por apenas 7 pontos. E aí, chegamos no quarto período. Chegamos no melhor período do jogo. Foi realmente espetacular. Ó, a defesa do Brasil começou muito bem o quarto período. O Brasil segurou o Canadá sem pontuar por 3 minutos. O Canadá, que tem um dos melhores ataques da Copa do Mundo de basquete, que tem uma média de 108 pontos marcados por jogo, ficou 3 minutos sem pontuar no quarto período, o que permitiu com que o Brasil encostasse. O Brasil foi trabalhando bem no ataque, o Lucas Dias, que entrou bem demais,
substituindo o Caboclo, que estava com problemas de faltas. Matou boas bolas de 3. O Brasil conseguiu boas infiltrações com o Gui Santos, que foi bem no lance livre. E o Brasil conseguiu virar o jogo. O Brasil assumiu a liderança. O Chay, que estava sendo o único cara produtivo no ataque canadense no quarto período, encontrou boas jogadas individuais e faltando 4 minutos, colocou o Canadá de volta à liderança, só que logo em seguida o Brasil empatou e faltando 2 minutos para terminar, o Bruno Caboclo marcou 3 pontos, né, conseguiu uma cesta e converteu um lance livre e fez o Brasil virar o jogo de novo. E aí, cara, foi o momento onde a arbitragem resolveu aparecer. A arbitragem estava meio confusa durante todo o jogo, sabe? Uma falta de critério absurda, o que era falta para o Canadá não era falta para o Brasil, sabe? Só que na reta final a arbitragem quis aparecer demais. Faltando 1:40 para terminar, mais ou menos, a arbitragem reverteu uma marcação que deu uma posse extra para o Canadá. Numa jogada que ninguém entendeu o porquê que a arbitragem fez aquela marcação, sabe? A posse do Canadá tinha estourado, o Gui acabou tocando na bola, a bola saiu, só que a posse do Canadá já tinha terminado quando o Gui encostou na bola. Então, não era pro Canadá ter tido uma posse extra. Não era. A arbitragem inventou uma posse extra pro Canadá e nessa posse extra que o Canadá teve, a arbitragem marcou uma falta do Lucas Dias que não existiu. O que teve que tirar o Lucas Dias de quadra, porque ele cometeu a 5ª falta. Então a arbitragem, assim, tava de sacanagem na reta final. E o Canadá converteu um dos lances livres ali e empatou o jogo. Só que aí o homem resolveu aparecer. O Iago foi muito bem marcado durante todo o jogo. O Dylan Brooks, que no ataque foi uma tragédia, mas na defesa foi bem, ele marcou bem o Iago. Ele não estava conseguindo pontuar tanto. Mas o homem é muito clutch. E na posse seguinte, o Iago conseguiu colocar o Brasil na frente de novo. E faltando 26 segundos, ele conseguiu uma infiltração absurda, uma infiltração maravilhosa, no meio de gigantes. Ele conseguiu a cesta e colocou o Brasil 4 pontos na frente, faltando 26 segundos. Uma cesta que eu, assim, pulei do sofá, sabe? Eu pulei do sofá depois dessa bola do Iago. Inacreditável, cara. E aí, nas posses finais, a defesa do Brasil foi muito bem, tá? Segurou o ataque canadense, inclusive forçou um baita de um turnover que permitiu que o Gui fosse para a linha do lance livre. E quando o Gui converteu os 2 lances livres, faltando 10 segundos ali para acabar, o jogo terminou. E o Brasil conseguiu uma vitória espetacular. A seleção brasileira, com essa vitória, fica a uma vitória contra a Letônia no domingo para se classificar para as quartas de final. Porque a Letônia ganhou da Espanha e o grupo do Brasil agora tá todo embolado, tá todo mundo com o mesmo número de vitórias. Então quem ganhar domingo se classifica. O Brasil encara a Letônia, se ganhar se classifica, e a Espanha pega o Canadá. Quem ganhar nesse jogo também se classifica. Então o Brasil tem uma chance real de chegar às quartas de final. O que, para ser sincero, eu não estava acreditando. Eu não estava acreditando que o Brasil chegaria nas quartas de final. Só que agora, depois de vencer uma favoritaça ao título, eu acredito. Eu acredito demais. O jogo que o Brasil fez hoje foi um espetáculo. E aí, eu tenho que parabenizar a comissão técnica brasileira. Gustavinho, você foi um monstro hoje. Já critiquei o Gustavinho nessa edição de Copa? Critiquei algumas vezes.
Algumas vezes. Só que hoje, ele foi um gênio. Ele foi genial. O plano de jogo montado pelo Gustavinho, sua comissão técnica, foi perfeito. A seleção brasileira limitou o Canadá a 65 pontos. Estamos falando de uma seleção que tem, em média, 108 pontos marcados nessa Copa do Mundo. O Brasil limitou a 65. O Brasil limitou o Canadá a 33% de field goal, a 27% na linha de 3. Forçou 9 turnovers. No segundo tempo inteiro, o Canadá marcou apenas 28 pontos. A defesa brasileira engoliu o Canadá. Engoliu o Canadá. A verdade é essa. E no ataque, o Brasil foi muito inteligente. Essa estratégia de queimar o máximo de relógio possível nas posses foi perfeita. O Brasil tirou velocidade do Canadá. O Brasil errou pouquíssimos passes, cometeu poucos erros, queimou pouca bola. O Brasil não deixou o Canadá fazer o que mais gosta, que é contra-atacar. A seleção canadense é uma seleção de transição. É igual aos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá são seleções de transição. Não são seleções de meia quadra. São seleções que gostam de correr. E o Brasil tirou isso do Canadá hoje. Então o plano de jogo do Gustavinho foi perfeito. Perfeito. Individualmente o Brasil teve alguns destaques. Bruno Caboclo, que jogo do Caboclo, né? 19 pontos, 13 rebotes, 3 tocos. Ele terminou o primeiro quarto com um duplo-duplo encaminhado. O Iago, mesmo bem marcado, marcou 8 pontos, distribuiu 10 assistências e foi o responsável pelas 2 cestas que deram a vitória para o Brasil no final. Lucas Dias, como entrou bem o Lucas Dias, ele que não estava bem na Copa, entrou bem pra caramba hoje. 8 pontos, 2 bolas de 3. Substituiu muito bem o Caboclo. Foi ejetado de forma injusta, porque a quinta falta dele não existiu, sabe? Então, a seleção foi fantástica, cara. Que jogo, sabe? Que jogo. Não vou mentir, não esperava essa vitória. E por não esperar, eu fiquei muito emocionado, cara. Muito emocionado mesmo. Então, é isso, cara. O Brasil agora joga contra a Letônia precisando vencer, precisando de uma vitória simples para se classificar. E existe um mundo onde o Brasil chega nas quartas de final. E detalhe, existe um mundo onde o Canadá e a Espanha, ou a Espanha, né, não se classificam. Existe esse mundo, meus amigos. Doideira, né? Doideira demais. Bom, é isso, gente. Brasil ganha do Canadá. Gustavinho é um monstro. E agora, cara, é torcer. É torcer demais no domingo. É torcer demais no domingo. Qual foi a sua visão do jogo? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E é isso, gente. A gente se vê no decorrer aí do dia com mais conteúdo. Daqui a pouquinho sai o resumo da rodada da Copa. E tamo junto, gente. Tamo junto. E vai Brasil, porra! Vai Brasil! Tchau!